Bom dia, colegas vereadores, vereadora Silvinha, plenário aqui presente, população que nos acompanha pelas redes sociais. Verificado aqui o quórum, vamos dar início aqui à nossa sessão. Em nome do povo de Luiz Correia, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão do dia 8 de setembro de 2023. Solicitando aqui ao secretário da mesa que faça a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia, presidente. Eu queria só pedir a dispensa da leitura da ata do dia. Submetendo em votação a dispensa da leitura da ata, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Passa a palavra ao secretário, vereador Artrânio, para fazer a leitura da pauta da sessão de hoje. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores, senhoras vereadoras, plenário que se faz aqui presente. Pauta da sessão ordinária do dia 8 de setembro de 2023. Projeto de lei decreto legislativo /008/2023, né? Projeto, só um momento aqui. O projeto e o parecer. Deixa eu só botar na ordem aqui. Aqui. Projeto de lei, decreto legislativo 008/2023, dispõe sobre a concessão de título de cidadão luiscorreense, dá outras providências ao senhor Márcio Azevedo Alves. Exato. Aí temos aqui o parecer favorável, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, dando parecer favorável ao projeto. Projeto de lei, decreto legislativo 009/2023, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão luiscorreense da outras providências ao senhor Padre Henrique Ézio, Aí temos também o parecer favorável da Comissão Legislativa, Justiça e Redação Final, onde dá o parecer favorável ao projeto de lei 009/2023. Temos também o projeto de lei 0010/2023, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão luiscorreense e outras providências ao cidadão João Carlos Freitas Borges. E aí temos também o parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redações Finais, que dá o parecer favorável ao projeto de lei. Presidente, a pauta lida. Passando agora para o grande expediente, a palavra se encontra facultada ao vereador Antônio José de Moraes Veras, Novo Virgulino. Vereador, use conta a localização da câmera. Bom dia, senhor presidente, senhores da mesa. Bom dia aos colegas vereadores aqui presentes. Nossa colega vereadora Silvinha.
Bom dia ao povo que nos assiste aqui presencial e um bom dia ao povo que nos assiste pela rede social. Um bom dia a todos. Primeiramente, gente, aqui agradecer a Deus por a gente estar dando continuidade no nosso trabalho e também dizer a vocês que agora, terça-feira, tive em Teresina, junto com o nosso deputado Marden Menezes, tratando de assunto de melhoria para o nosso município. E espero que as coisas continuem dando certo e ele se prometeu de ajudar na maneira que puder. Lá na Teresina também tratei com várias lideranças, como nosso amigo e vereador Daniel Cabrinha, vereadora Silvinha e outras mais lideranças. A gente se crotamos por lá, tratando de assunto para o nosso município. Primeiro aqui, gente, também quero aqui parabenizar a comunidade Baixa Funda ali da região jacobina. Parabenizar aquela população daquela localidade por ter sido contemplado por um poço artesiano que foi perfurado agora. E agradecer aqui à prefeita Maninha por nos ouvir tanto as nossas reivindicações como a reivindicação da população, que há muito tempo eles vinham cobrando e esperando esse momento acontecer. Inclusive, no final de 2021, na minha emenda do vereador Novo Virgulino, eu destinei 50% para a reforma da casa de farinha da Jacobina e 25% para a construção de um poço, para a furação de um poço naquela localidade, que ali, para quem conhece e sabe o sofrimento daquela gente. Espero que logo a prefeita mande instalar a bomba e botar a caixa, porque nós estamos em um momento, em um período, que o que era para ter sido feito ontem, não pode ser feito hoje, era para ontem. E assim como no ano 2022, no ano passado, eu também destinei 50% da minha emenda impositiva para perfuração de um poço na localidade de Santa Rosa Nova e no povoado Lagoa dos Porcos. Espero que a prefeita também execute essa obra lá, porque o povo espera há tempos. E nós estamos de um tempo que não pode deixar para amanhã, tem que ser feito hoje, principalmente água. Presidente Valdemir, quero fazer aqui uma pequena reclamação para você. E como o líder da prefeita não está aqui, mas você pode repassar, e creio que também ela esteve escutando. O problema da água, do abastecimento do nosso município, continua do mesmo jeito. Carro tem, trabalhando tem. A gente sabe que a gente vê, mas 2, 3 carros não atende a nossa zona rural. Porque a zona rural do município é 2/3 do município. O município de Luiz Correia, vamos dizer, se divide em 3 partes. Então, 2 partes é zona rural, e é onde o povo mais necessita. Inclusive, teve uma menina que veio decretadamente na prefeitura, fez a solicitação de uma carrada d'água, tem uns 15 dias. E aí disseram, não, a sua água vai chegar mais logo. E já tem uns 15 dias ou mais, até hoje a água ainda não chegou. Aí o pessoal fica me mandando mensagem, muitas das vezes não é nem pedindo dinheiro para inteirar a compra de uma carrada d'água, é pedindo dinheiro emprestado. O Novo me empresta, tal dia eu recebo meu dinheiro e te dou. Que essas coisas não podem acontecer. Eu fiz a solicitação pedindo contratação de 10 caminhão-pipa, que 10 caminhão-pipa só dá em torno de R$10 mil por mês, 100 mil por mês.
Se abastecesse os 5 meses do verão, só dá 500 mil reais, gente. Isso é dinheiro? Não é dinheiro. 500 mil reais para a prefeitura é igualmente eu tirar 5 centavos do bolso. Porque 500 mil gasta numa noite de festa. E 10 caminhão-pipa, eu tenho certeza, porque eu já trabalhei em caminhão-pipa em 2010. Eu abastecia da Ipueira ao Carneiro do Piauí. Em um caminhão, mas todo dia eu botava 2 carradas d'água. No pinga-pinga, não era nem em carro técnico, era nas caixas. Então, se botar para trabalhar, se tiver à vontade, termina atendendo. Então, gente, quero contar aqui com a colaboração de cada um dos vereadores, cada um de vocês, que vamos cobrar junto. Nós cobrar não quer dizer que vai resolver, mas pelo menos a população está vendo que nós temos aquela preocupação. Se nós não podemos dar uma carrada d'água para ninguém, não ter o dinheiro para emprestar, mas pelo menos vamos cobrar. Porque aqui nós não estamos pagando para cobrar. É uma das coisas que a gente não gasta, cobrando. E espero que a prefeita, secretariado, veja isso aí. Vamos tentar resolver, porque a água não pode ficar para amanhã. Quem está passando sede, gente, dói. O caminhão passa, eu queria que o vereador Zé Nelson estivesse aqui, porque ele abriu a boca aqui e disse que estava sendo atendido toda a zona rural. Porque eu ia dizer para ele que o caminhão está passando em toda a zona rural, mas não tem dia certo. Ontem, do Salgado, eu tinha 2 pedidos de água. E aí, quando eu estava saindo para colocar, o caminhão passou no rumo da Ipueira Salgado. Eu digo, então, esses 2 pedidos aí eu já não levo. Como de fato, eles não me mandaram mensagem mais pedindo. Mas o que tem que ser? Segunda-feira, o caminhão passa na localidade tal, terça na outra localidade, quarta, quinta, sexta e sábado. Cada dia uma rota diferente, mesmo se no dia seguinte o caminhão não for, mas que no outro dia vá. Porque se passar 15 dias sem ir, aí, vamos dizer assim, o pau quebra no meu espinhaço. Porque o povo tem meu contato, sabe que eu atendo, aí fica me ligando, mas eu não posso atender 5, 6, 8, 10 pedidos de caixa d'água de 1.000 litros por dia. Então eu quero essa compreensão de todos. E quero que a prefeita esteja ouvindo. E principalmente a nossa região Brejinha, que é a região dela. Vamos abrir mais essa visão para a região Brejinha. Então, gente, meu desabafo é esse. Então, eu fico assim, bem dizer, indignado, porque tem quem possa resolver a situação e não resolve. Ruim é quando você quer resolver e você não pode. Porque um vereador que ganha um salário de 5 mil reais por mês, 5.300, não tem como resolver nada. Ele só tem a vontade de resolver. Porque nem que ele queira, ele não possa. Já repeti isso, só no mês de julho, lá no poço, eu botei 75 mil litros d'água dos filhos do finado Alberto. 75, no mês de julho. E daí por diante, todo dia. Aí de ontem eu botei 3 caixas d'água. Todo santo dia eu tenho um pedido de água. Por quê? Porque nós não temos carro-pipa abastecendo o suficiente no município. Tem carro? Tem. O município está abastecendo? Está. Mas não tem o suficiente que o município necessita, que a população merece. Então, gente, muito obrigado. Bom dia, presidente, colegas vereadores, senhora vereadora, plenário aqui presente. Eu queria saudar já, toda a nossa população pelo 7 de setembro, a marcha cívica onde aconteceu ontem na nossa cidade, antes de ontem, perdão. E como ontem foi o dia, dia 7 de setembro, um dia marco na nossa história, eu quero aqui saudar a todos,
toda a população de Luiz Corrêa. Eu vim aqui implementar a fala do vereador Novo Igulino sobre a questão do abastecimento de água. Realmente é uma coisa que todas as gestões que passaram pelo este município tiveram e têm dificuldade, né, de estar abastecendo como a gente sonha, como a gente quer que seja, né? Eu não sei porquê os representantes, os prefeitos, os gestores que ali passam têm essa dificuldade, né, de apoio. O único tempo que houve, que teve assim uma melhor eficácia, foi quando o Exército ajudava os municípios, né? Mas aqui eu quero deixar também um sentimento de repúdio por parte de algumas pessoas, né? É louvável, a gente sabe que a gente tem uma demanda, todos os vereadores de situação ou oposição sofrem com pedido de água, as pessoas pedem água, né? E a gente tenta ajudar, porque os vereadores muitos se põem no lugar, né, da situação da falta d'água, né? Mas o município vem tentando reverter esse quadro, acompanhando, tentando melhorar. O que eu fiz, a semana passada eu tive uma reunião, um encontro com a prefeita, e faltou só a presença dos senhores secretários lá. Eu não queria elaborar um projeto, até porque fica meio complicado a gente caçar a fonte de custeio, né, sobre o trabalho do abastecimento de água. Mas eu propus que fizesse um levantamento, né, em cada comunidade, juntamente com os agentes de saúde, né, de quantas cisternas tem em cada localidade, em cada comunidade, porque o agente de saúde é a pessoa mais próxima que nós temos da comunidade hoje, né, posso dizer. Que o agente de saúde, ele conhece as famílias. O que é que acontece? Hoje tem uma casa, tem o cidadão A e tem o cidadão B. O cidadão A liga para o município ou para um vereador, pede uma carrada d'água. O cidadão B liga para o município, liga para um vereador, outro vereador diferente, pede uma carrada d'água para a mesma casa. Aí fica aquele descontrole sem saber, né? Se muitas das vezes o que é que acontece? Liga para o Wilton Veras pedindo a carrada d'água e liga para mim pedindo a carrada d'água, né, Wilton? Muitas das vezes acontece esse choque de informação. E o que é que eu propus? De cada casa que tem a cisterna, ter o reconhecimento de quem é o responsável, né? Como é feito o cadastro familiar em cada família, em cada casa, a casa que tem cisterna fazia o cadastro da cisterna, e só aquela pessoa poderia pedir a água dando o nome, né? Porque eu venho aqui falar, retratar de um fato que aconteceu na minha comunidade, Lagoa do Camelo. Um cidadão pediu uma carrada d'água no dia 15. No dia 15 de agosto ele foi atendido. E quando deu no dia 28, ele já estava ligando para o Pedro do Leite, pedindo a carrada d'água, né? E foi posto lá 4.500 litros de água. Quer dizer que em menos de 15 dias, a pessoa já estava pedindo outra pessoa uma carrada d'água, né? Onde essa pessoa não tinha nem cisterna anteriormente, eu não sei como é que ela fazia para beber, eu acho que pegava do vizinho e tudo. Eu quero que os irmãos e a população de Luiz Corrêa entenda que existe pessoas de mau costume e de pessoas de má fé também no sistema, né? Muitas das vezes a gente vem aqui, falta d'água e tal, né? Mas muitas das vezes nós não sabemos o pedido que essas pessoas já têm feito anteriormente, né? E às vezes a gente quer, por a força da vontade de levar a água, de atender a pessoa,
se a pessoa, menos de 10 dias, foi atendida, né? Nós sabemos, sim, que é uma problemática muito grande. O que eu queria, o que eu peço do município, é a questão de ornamentação, de organização da distribuição de água, né? Antigamente era distribuído umas fichas pelo Exército Brasileiro, né? Onde fazia o abastecimento de água, e não poderia ser diferente. Cada cisterna que fosse cadastrada na comunidade tivesse um vale, um ticket, uma ficha daquela, para no dia que ele receber a carrada d'água, ele entregar o ticket, e ali ter um estudo também sobre quantos dias ele poderia estar recebendo a carrada d'água de novo, né? Porque tem pessoas que usam água, não tem uma educação, posso dizer, a água é vida, né? Sem ela nós não vivemos. Mas também existe um mau jeito de usar a água. Tem pessoas que usam a água sem nenhum tipo de pensamento que amanhã ou depois ele pode ficar sem água, né? E o que eu propus para o município, eu vou até tentar fazer logo um projeto, né, indicando dessa forma, para que seja ornamentado isso, né, essa forma de organizar. Porque eu já passei por outras gestões e muitas das vezes, eu venho a retratar isso aqui, muitas das vezes os nossos próprios aliados, as próprias pessoas que nos apoiaram, que nos ajudaram, são as pessoas que atrapalham. Por quê? Porque tem um certo amizade com o gestor, com o político. Eu vi muito isso, não de muitas outras gestões. E aí o compadinho pede a água e a água está no outro dia na porta. Deixa de atender, muitas das vezes, uma pessoa que já tem 20, 30 dias pedindo. Você está entendendo, vereador novo? Pois não, velho. Mas, olha, em 2021, reclamação houve, mas muito mínima, porque o abastecimento, o atendimento foi ótimo. Porque tinha caminhão 6, era 7, era 8, foram os 2 da prefeitura, e nos finais de semana, o que eles faziam? Pagavam o Fernando do Camurupim, o Fernando do Pipe, para botar 20 carradas d'água nos finais de semana. Então o Fernando botava os 3 caminhões dele, fazia um mutirão. Além dos caminhões da prefeitura, o Fernando, os caminhões dele fazendo mutirão aos finais de semana. Então, nessa forma, atende bem, como atenderam em 2021. Mas não precisa fazer esse planejamento, esse projeto, para pegar nome de cisterna, porque o município é desse tamanho. E a agente de saúde tem em toda a localidade, mas tem um terço de Luiz Correia que não tem agente de saúde. Como é que vai mapear? Então, se contratar caminhão e atender todo mundo por nome, e tem como ter esse controle. Vereador, pois não, vereador. É um caso bastante delicado sobre o abastecimento de água. Mas eu estou falando de uma coisa que aconteceu e funcionou, né? Eu estou falando de uma coisa, tirando base do tempo que o Exército Brasileiro abastecia e tinha todo esse planejamento, né? Tinha todo um mapeamento de onde tinha as cisternas, né? Para que fosse melhor atendido. Eu, sinceramente, eu sou da base, defendo muitas das coisas que são feitas. A gestão da prefeita Maninha tem sido uma gestão muito diferente das outras, né? Com obras, reforma de escolas, ginásio poliesportivo nas comunidades, né? Mas eu estou retratando uma coisa que vem a aperfeiçoar, não só dessa gestão, de outras gestões também, né? Eu quero aqui deixar essas minhas palavras. Muito obrigado. Bom dia,
nobres colegas, vereadoras, povo da rede social que nos assiste aqui, pessoal do plenário. Vereador presidente, na sessão anterior que eu tive presente, eu cobrei de Vossa Senhoria que fosse lido em plenário o relatório mensal do LCPrev, né, que é enviado pela presidente responsável da prefeitura, se não me engano é a Fleurilene. O senhor, na sessão passada, leu? Foi lido aqui? Não, foi não. Então, eu acho que, como é de conhecimento e é público, eu quero fazer essa cobrança a Vossa Senhoria que seja lido o relatório do pagamento da Previdência do município aqui, e ela envia para esta casa, né? Se puder, até o final da sessão, solicitar ali à secretaria que seja lido aqui no plenário. Eu vi aqui a situação da água, a gente mora na zona rural, e o vereador Astanho comentou a situação do caminhão-pipa, né? Realmente, no tempo da Defesa Civil, do Exército, eles começaram distribuindo ficha. E essas fichas, eu alcancei gente vendendo elas por R$50, né? Não era culpa do município, eles chegavam na comunidade, nomeavam uma pessoa e a pessoa tinha aquelas fichas, e vi muito isso. Depois passaram para nomear as pessoas e fazer as visitas em cada cisterna. E às vezes eles liberavam as carradas d'água dentro do mês, tinha nem mais onde a família coloca água, né? Porque realmente era uma demanda muito grande, muito caminhão. E foi tanto que faltou agora para a gente, né? Mas, que eu tenho observado nas gestões passadas, a gente tinha muito caminhão-pipa rodando. O Joaquim, se eu me engano, tinha 2 caminhões alugados da Lagoa do Camelo. Tinha aquele rapaz lá de Chaval, que tinha um pipazinho azul. E nessa gestão também da Maninha, eu me lembro. Tinha um Antônio Carlos na Carapeba, com um caminhão alugado. Tinha outro caminhão-pipa rodando alugado. E se resumiu em 2 caminhões do município. Não sei se no Brejente tem algum rodando por lá, né? Mas tinha muito caminhão e parece que veio degredindo. Se resumiu nos 2 caminhões do município. E no ano passado foi uma batalha grande dos motoristas, a questão da gratificação que foi cortada dos motoristas, que eles, como eles eram do serviço essencial, eles não poderiam fazer greve. Tem uma cláusula lá no concurso deles, que eles eram de uma área essencial, você não pode fazer greve. Tanto o pessoal da saúde, motorista de ambulância, como dos caminhão-pipa. E o concurso deles era 1,5 salário, e se reduziu a 1 salário mínimo, e ainda tinha uma gratificação e ainda foi cortada. E foi resolvido, passou a ganhar R$300, né? Voltou de novo a gratificação, não sei se continua, mas não vejo ele se queixar sobre isso, não. Outra questão que vai vir para esta casa aqui, me ligaram, o pessoal da saúde, foi criado um projeto de lei nacional, a questão das metas de produtividade, que a arrecadação da produção do município, da saúde, e é dividido entre os técnicos de enfermagem, enfermeiro e médicos. Essa produtividade todos ganham, né? O que está acontecendo, a secretária fez uma reunião com a categoria e disse que vai enviar para esta casa que seja derrubada esta lei. Eles não vão ter mais direito nessa meta, coisa pouca. E ontem já me ligaram preocupada sobre isso, eu até olhei na sessão passada, peço desculpa aos demais vereadores, eu estive presente. Todo ano a gente realiza a cavalgada, uma missa, onde o vereador Hilton esteve presente. E sexta-feira a gente estava na parte da organização, muito bom. Tivemos participação de cavaleiros do Ceará, de Parnaíba, Bom Princípio, Cocal. Então é um evento para o povo, né? E, inclusive eu soube que foi até proibido os funcionários contratados de participar. Eu soube depois lá dessa história, né? E é triste essa situação.
como está acontecendo agora no município, eu creio que o nobre vereador aqui, boa parte pode ter recebido, mensagem de disseminação de informações falando mal do ex-prefeito Kim, ex-vereador Rafael. Eu até peguei aqui os números telefônicos, prefixo 99 81 5408, 98 81 46 4621, prefixo 98 85 76 51 94 e 99 88 53 80 41. Aí uma pessoa mandava mensagem para mim: bom dia, como é que tá? Aí começava a falar mal do ex-gestor, do Rafael, como é que pode isso? Aí eu comecei a observando, conversei com, não, isso aqui é uma máquina, um robô que estão mandando essas mensagens. Eu creio, não sei se o vereador Hilton recebeu, ou o vereador Silvinha. Então essas pessoas que não é uma empresa contratada e está mandando para todo mundo aqui em Luiz Correia, aqueles grupos de WhatsApp, pega o número e fica mandando essas mensagens. Quem quiser, daqui a pouco está no meu telefone, mostra a foto das pessoas. E eu vi que não é pessoa de Luiz Correia, que a gente conhece, não, talvez pelo nome, a aparência, ou de um lugar ou outro conhece, mas comecei a observar mais de 10 pessoas mandando mensagem para mim com essas informações. Eu acho que é dinheiro público, que eu tenho certeza que nem o Kim, nem o Rafael vai tirar do bolso dele para estar contratando uma empresa para falar mal deles, né? E nem alguém que tenha condição ou vai tirar dos próprios bolsos também para contratar uma empresa para andar defamando ninguém. Eu vejo dinheiro público aqui jogado nisso daqui. E não é barato, não. E não é barato. É o chamado fake news, defamando a imagem. E até sugeri aos prejudicados nisso daqui encaminhar a Polícia Federal, Ministério Público, e vão descobrir até onde quem está contratando essa empresa para fazer isso. Defamando. Eu vejo uma política, agora mesmo com o Renato. O Renato é uma pessoa ligada à igreja, que é assessor aqui do vereador Hilton. Já começaram, porque o Renato fez um comentário a respeito da posição do município na questão da educação, 90ª posição, 190ª posição da educação. E já começaram a defamar o Renato, falar mal, fizeram agora um vídeo dele também. E por aí vai. Vai acontecer com você, vereador Hilton, vereador Silvinha, novo, quem não faz parte da base do governo. Daqui para frente agora essa é pedra, viu? Pedra. E baixaria, viu? Eu estou vendo uma política muito baixa já, nem começou. Então, a gente que é vereador, a gente às vezes está do lado da prefeita, eu tenho certeza, isso até em defesa da Maninha, eu sou até em defesa dela. Para quem conhece a Maninha, é uma pessoa excelente, pessoa boa. A Maninha jamais vai admitir esse tipo de coisa que está aqui acontecendo. Jamais. Porque eu conheço ela, e os vereadores aqui também que conhecem a Maninha, ela não é capaz de fazer isso. E nem é conhecimento dela. Mas que os nobres aqui, próximo a ela, pudesse conversar com ela e ela identificar essas pessoas próximas a ela, que desejam mal, que são pessoas maldosas, né, ligada a ela, que tem a caneta, o poder de pagar, que ela pudesse dar uma chamadazinha, puxar a orelha, né, para não fazer esse tipo de coisa feio para a imagem dela. Tá certo, meus amigos? Muito obrigado. Vereador Hilton Veras. Use a tribuna, fica melhor. Oi. Bom dia, presidente. Bom dia. Vou pedir permissão, presidente, para ficar aqui na bancada. Bom dia, presidente. Eu queria cumprimentar os colegas vereadores, nossa vereadora Silvinha, hoje aqui representando as nossas mulheres. Queria iniciar, senhor presidente, parabenizando, né, a realização do desfile cívico de 7 de setembro do nosso município de Luiz Correia, né? A gente passou algum tempo sem ter ali por conta da pandemia, e a gente vê que é tão importante aquele evento que acontece ali na avenida principal,
porque traz toda uma realidade, uma história, né? E a gente vê, vereador Novo, a grande concentração de alunos, né? Cada um contando uma história diferente do Brasil, do estado, né? Chega do município também. Então tem uma representatividade, né, muito forte do 7 de setembro, que é a independência do nosso Brasil. Muita coisa já ficou independente, mas ainda falta muita coisa para a gente ser mais independente ainda, né? Mas a gente tem que comemorar e relatar essa história tão importante do nosso Brasil, né? E do Piauí também, que participou dessa luta. Mas eu queria, senhor presidente, inicialmente fazer um requerimento verbal, né? Que eu recebi aqui a pedido de algumas pessoas lá do bairro Cearazinho, solicitando, acho que eu já até fiz esse requerimento, a limpeza do campo ali de futebol, né? Do bairro Cearazinho, que é um dos campos que ainda funciona aqui, porque o do Piauí ali não funciona mais, né? E o campo do Cearazinho tem a sua funcionalidade. Durante o inverno, ele fica ali alagado, então não tem essa atividade esportiva, mas quando passa, cria muito mato, né? Por conta da umidade. Então eu queria solicitar aqui, fazer esse pedido verbal, para que a Secretaria de Obra, através do setor de limpeza, possa fazer ali pelo menos aparar aquele mato naquela região. Segundo, destacar, vereador Daniel, muito importante sua fala a respeito dessa questão dos enfermeiros, né? Nós apresentamos uma indicação aqui, o vereador Novo também tem essa cobrança dos enfermeiros com relação ao piso, né? O dinheiro já está na conta, e até agora ninguém manifesta, até agora a gente não sabe nenhum relatório, nenhuma resposta por parte da Secretaria de Saúde, né? Pelo menos até nós não tem nenhuma notícia, e o dinheiro está na conta, os profissionais precisam ser valorizados, e até o momento a gente não tem ideia de que pé está essa discussão, né? Queria solicitar a secretária Marcela que pudesse dar um posicionamento a essa casa, até para que a gente possa entender de como está essa discussão, né? E a gente agilizar, porque isso foi desde 2022, já tem mais de ano, nessa discussão do piso nacional da enfermagem. Aí vai para o STF, volta, Câmara discute, Senado, entra na Justiça, presidente assina, presidente não assina. Aí vem para os estados discutem, aí agora outra discussão no município, e demorando o profissional ser valorizado. Mas quando a gente precisou do enfermeiro, do técnico, do médico, do auxiliar, durante a pandemia, estavam todos lá dentro do hospital, trabalhando, e não tinha discussão em STF, em Câmara Municipal, nada para valorizar ele. E eles estavam lá dando cara a tapa para atender a população, mesmo com seus salários desvalorizados, né? E correndo risco e colocando a sua família em risco. Então eu queria cobrar o nosso posicionamento como vereador, né? E também da secretaria que pudesse agilizar esse processo, né? Com relação o vereador Daniel comentou também, e eu queria aproveitar a oportunidade, Daniel, que eu não fiquei até o final da cavalgada, né? Lá no Camurupim, e eu achei muito interessante, nunca tinha participado de uma cavalgada, porque tem a questão histórica, né, da lei do vaqueiro, e é uma questão cultural, Artrânio, né, as cavalgadas. Eu achei muito importante porque o Camurupim em si é uma região polo aqui de Luiz Correia, e que precisava dessa característica, de algum evento que marcasse aquela comunidade. E eu acho que é algo que precisa ser mais incentivado e crescer esse evento, né, se tornar maior. E, vereador, você está de parabéns por incentivar aquela população, né, essa cultura, essa história lá no povoado Camurupim, que eu acho que tem que crescer mais. Desejo que nos próximos anos seja maior, seja uma festa ainda mais, que tenha também o apoio do município, porque traz, né, cria essa expectativa de público, né, já ajuda ali na economia local, que seja um grande evento para que a gente possa atrair mais público, porque a gente sabe que tem outras cidades que tem eventos de vaqueiro. Por exemplo, a região do Brejim é muito representativa, nós vamos ter a feira lá, região de Brandão, nós vamos ter a feira da agricultura familiar. E por que não o Camurupim, né, ter sua grande representatividade na questão, né, da vaquejada, da cultura da cavalgada, para que a gente possa incentivar esse setor cultural que é importante. Então eu queria parabenizar o vereador Daniel, né,
essa sua iniciativa muito importante. E deixar aqui o nosso pedido com relação a esse requerimento verbal, pedir a atenção também dos colegas, principalmente da base. O vereador Raul, que é líder da prefeita, não está hoje na sessão, tinha um pedido a fazer a ele para que pudesse agilizar a questão das ambulâncias do SAMU que estão quebradas, né, para saber se ele já tem algum retorno com relação aos nossos pedidos aqui na casa, porque eu vi até no desfile do 7 de setembro a ambulância sendo usada, a ambulância que estava no SAMU. Ou seja, naquele momento que a ambulância do hospital, que está sendo ali improvisada no SAMU, está sendo usada no desfile, se tivesse uma ocorrência, vereador Novo, não tinha ambulância do SAMU, porque as ambulâncias estão quebradas. Então, fica essa realidade, né, fica essa reclamação, e o nosso pedido para que isso melhore, né? Essa questão da água, eu mesmo, vereador Novo, não tenho muita condição e sou um pouco mais distante da zona rural, mas tenho alguns contatos, as pessoas pedem, né, para a gente pedir, né, achando que a gente consegue resolver, muitas das vezes a gente não consegue. Eu mesmo já ajudei a contribuir com algumas pessoas para comprar água, né? E o vereador Zé Nelson até disse aqui que está sendo feito. E a gente precisa até ver, né, cumprir nosso papel de não só reclamar, mas ver também qual é o valor do aluguel desses carros. Quantos carros foram contratados? Quais são as rotas? Quantas carradas esses carros têm que distribuir de água? Para saber se está sendo feito, o dinheiro público está sendo usado bem direitinho, né? Porque é o nosso papel principal. Então, fica aqui o nosso chamamento para que nós podemos fazer o nosso papel de fiscalizar, que é mais importante, acima de tudo, né? Então, muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Vereador Paulo. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, quem nos assiste. Quero agradecer a presença aqui de um grande amigo meu, aliás, nosso, né, que é o Marcelo. Teve muito tempo na luta, com certeza está de volta aí, né, Marcelo? Meu amigo Montanha também. Então, gente, é o seguinte. Só queria cumprimentar meus colegas vereadores, né? Eu queria falar sobre a questão da água, né? A água, a questão na nossa região, colega aí, graças a Deus a gente está resolvendo. Nós estamos com 3 carros na nossa região, certo? Tive agora nessa semana reunido com o Pedro, onde a gente conseguiu aumentar o carro e resolvemos. Também tivemos falamos com a prefeita e ela se dispôs, né, já foi instalado 2 poços, que era o da Muturca, que era uma grande problema, e o da Boa Esperança também. Segunda-feira será instalado a escanação para as casas. Então já é um problema que já vai ser resolvido para nós, colegas, e para a comunidade. Não é isso? E também queria falar aqui para os meus colegas ali do Jabuti, que a reforma do colégio está saindo aí, viu, na parada das aulas. Se Deus quiser. É uma reclamação não só minha, como de nós que somos daquela região. E a estrada também, que está quebrando nossos carros aí, né? Não é só dos vereadores, como todos. Também, se Deus quiser, daqui mais uns 10 dias, vai ser reformada. Queria falar aqui, pegar a carona aqui da fala do companheiro Daniel sobre as fake news, que a gente não está escape dessas situações, né? Isso acontece. Daqui mais um dia eu acho que a gente não vai poder mais nem sair de casa, porque tem alguém lá ali filmando e falando alguma coisa, tá certo? Então, assim, acredito que, no meu ponto de vista, né, a prefeita Maninha
tem trabalhado bastante. Aí vem uma eleição, né, que a gente não sabe quem vai ganhar, mas espero que, se for a oposição, que continue o trabalho que tenha feito. É isso? Que sempre para trás era o contrário. Quando entrava um, não dava continuidade, né? Fazia era desmanchar o que já estava feito e continuar novamente. Então, assim, a gente tem que copiar certas coisas no Ceará, bem aí, nosso vizinho. Por isso que nós estamos atrasados, né? Que o Ceará, quando entra um prefeito, ele continua o trabalho do que deixou. Então, por isso que o Ceará é grande, né? E nós aqui em Luiz Correia deve copiar a mesma ideia dos gestores de lá. Então, assim, é uma mensagem que eu deixo, né? Para que tanto vai ser a atual prefeita, ou então um outro novo que venha, que continue os trabalhos da nossa cidade, que é muito importante para a nossa cidade, né? E principalmente para nossos interiores, né? Então, eu queria falar também, Milvelto, que você pediu que a quantidade de carro que está sendo contratado, né? Eu tenho uma aproximação muito grande com o Pedro do Leite e tenho certeza que na próxima sessão eu vou trazer essa quantidade para que eu possa estar explicando aqui para nós, não é isso? Eu também não sou de falar muito, né? Eu só queria deixar minha mensagem aqui e um bom dia a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais e aqui no plenário. Bom dia. Gostaria também de fazer uso da palavra, vou passar aqui a palavra ao secretário para cronometrar aqui meu tempo. Bom dia aos colegas vereadores, vereadora Silvinha, plenário aqui presente. Bom dia ao nosso amigo Marcelo Ribeiro, que agora está mais presente em Luiz Correia aí com o grupo do WhatsApp. E as pessoas de Luiz Correia gostam muito de debater, de discutir, isso é importante, né? Às vezes não usa muito a razão, mas usa mais a emoção. E o Marcelo foi um dos pioneiros aqui na luta, na organização dos estudantes. Pena que não teve continuidade. O movimento estudantil no Brasil inteiro caiu, e também aqui no nosso município, né? Era importante que tivesse essa continuidade. Mas não foi só o movimento estudantil, outros movimentos também, movimento sindical e movimento popular, terminaram tivendo a queda. Eu gostaria só de responder aqui algumas indagações que foi feita aqui, em relação, vereador Hilton Vera, ao projeto do piso dos técnicos de enfermagem. Eu falei com o procurador em relação a esse projeto e ele falou que teve uma reunião, certo? E nessa reunião ficou acordada que iria mandar um projeto para cá, inclusive para a gente alterar a carga horária dos técnicos de enfermagem, porque nós votamos aqui, não sei, acho que foi na gestão passada, uma carga horária que é divergente da lei que foi aprovada, né, do piso nacional, e tem que alterar e, ao mesmo tempo, aprovar o piso. Mas o dinheiro já chegou, o dinheiro vai estar aí, vai dar tudo certo, viu? A secretaria está tendo essa preocupação, porque já teve essa reunião e está sendo providenciado toda essa questão de amparo legal, viu? Outra problemática que foi levantada aqui, em relação
a questão da água, e a gente tem observado essa problemática cada ano piorar, principalmente aqui na nossa região de Curral Velho, Esperança, Mutuca, Jabuti, São Benedito, né? E até mesmo Bezerro Morto. Essa região no passado não tinha problema de água, né? E agora tem e está piorando a cada dia. Inclusive nas Mutucas, ali onde eu nasci e cresci ali, tinha uma lagoa muito grande, não tem mais. O Jabuti também tinha uma lagoa muito grande, não tem mais. Então isso é problema. E quando você aprofunda o poço, ainda da água é ruim, certo? Em 2000, no ano 2000, 2001, eu fiz aqui no Luiz Correia, em parceria com um grupo e com apoio da igreja da Diocese de Parnaíba, a gente fez o primeiro projeto de cisterna de placa em Luiz Correia. Trouxemos, inclusive, pessoas lá de Pedro II, as pessoas aqui não sabiam fazer cisterna. Foi a partir desse primeiro projeto que nós fizemos, sem apoio na época da prefeitura, né? E além de não ajudar, ainda a fazer atrapalhar a gente ainda. A gente estava fazendo os projetos de cisterna e ele dizendo que ia ser depósito de mosquito da dengue. Hoje ainda eu lembro disso aí ainda. E foi a realidade, né? Hoje todo mundo tem cisternas. Muitas foram feitas com projetos do Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste financia cisterna de placa, é bom que saiba disso, com a redução aí de mais de 40% do valor. A paróquia também fez algumas. E muitos projetos estão sendo feitos. Agora mesmo a prefeitura está desenvolvendo um projeto de mais de 100 cisternas que está sendo executado. A ONU, eu estava lendo um artigo, e nesse artigo dizia que vai faltar água para a população mundial. Até 2050 vai faltar água para 50% da população. Aí você pega aqui bem perto da gente, o Rio Parnaíba, certo? Está cheio de terras, né, no seu leito. Enfim, as margens dos nossos rios, das nossas lagoas. Então a gente tem que entender a questão da preocupação, que tem que ser nossa também, certo? Da gente cuidar da nossa casa, do nosso ambiente, do nosso meio ambiente. Que às vezes quando você atribui só ao poder público municipal, a tendência é piorar. Nós somos responsáveis pela nossa casa. O tio Paulo falou, eu quero só reiterar, né, o compromisso do município em estar solucionando essa problemática. Como na Boa Esperança, o Paulo já falou, eu estive lá com ele, a prefeita e o Pedro Leite, e foi levantar lá uma caixa, né, mas bem alta do que aqui tinha por lá, e acho que agora vai chegar água para todas as casas ali daquela Boa Esperança ali central, né, porque tem a Boa Esperança também dos Paulos. E nas Mutucas também, que foi uma cobrança antiga, o Paulo também esteve lá, o chafariz estava para quebrar. A maioria desses chafarizes foram feitos com recurso do Pronaf Ação Global, certo? Muito tempos atrás, e que está aí, muitos nem recuperação tiveram. Mas resolveu, em parte, a problemática da população. Por isso que eu falo da questão da gente desenvolver também uma mentalidade nas pessoas do cuidado. Eu vi aqui o vereador Daniel falando, coisa absurda, das pessoas venderem as fichas da água do Exército, meu irmão. Que ponto nós chegamos do ser humano fazer um negócio desse? Tem gente que pede água aqui, quando o carro chega lá, a cisterna da pessoa tá cheia, o carro tem que voltar. Olha essas cisternas que foram feitas, algumas de 16 mil litros, outras de 20 mil litros de água. É suficiente para uma família de 4 pessoas beber, fazer a comida e algumas ações básicas. Então não era mais para algumas pessoas estar pedindo água aqui não, principalmente quem tem cisterna, certo? Mas é a questão do ser humano que parece que ele vê muita questão de imediato, achar que a prefeitura não vai mandar mais e ele se aproveita logo e querer encher logo a cisterna dele, mesmo que fique outro sem encher a cisterna. Essa mentalidade é ruim. Eu vi uma reportagem, vereador Daniel, do governador, que eu me preocupei, que ele quer passar para os municípios a responsabilidade de distribuição de água, né? Teresina já é.
de responsabilidade não mais do Estado. Mas você já pensou, no caso, nós vamos ficar refém de Parnaíba, né? Porque a concessão é dos municípios, certo? A exploração da água é dos municípios. Esse ano mesmo surgiu uma história no começo do ano de que agora a GESPIS ia cobrar, você não podia mais cavar um poço em lugar nenhum, porque a exploração da água, o vereador Daniel agrônomo sabe disso, a exploração da água é de responsabilidade da GESPISA, né? A concessão, a exploração. Então, o correto é você fazer uma cacimba, vou fazer um poço, pedir a outorga da GESPISA, esse seria o correto. Né? Do ponto de vista legal, não estou falando que é questão de justiça, né? Porque se for assim vai ser ruim, porque todos nós que moramos no interior, a gente tem lá um poço e tem lá uma cacimba, enfim, certo? Então é essa preocupação que nós devemos ter. Por último, colegas vereadores, eu já fui vereador aqui no passado, e talvez tenha sido um dos vereadores mais criticados aqui, porque eu fazia oposição no passado. Ainda hoje tem alguns locutores por aí que eu já disse para ele, eu espero que você, meu irmão, morra primeiro do que eu para poder lhe perdoar, porque o que você fez comigo foi coisa assim, de inventar mesmo, coisa assim absurda. Graças a Deus que isso acabou aqui, certo? Porque tinha prefeitos aqui que perseguia mesmo e de forma muito baixa, né? Eu lembro aqui do vereador Zé Maria, que acabou aqui na Câmara Municipal de usar a estrutura da Câmara para criticar vereadores. Isso que era feito aqui. A Câmara pagava um blogueiro para falar mal dos vereadores aqui. Zé Maria acabou, graças a Deus. Certo? Não tem mais isso. Essa é a educação que nós temos que entender. Não se justifica você utilizar o dinheiro público para esculhambar pessoas que pensam diferente de você. Eu fui muito criticado. E sei das maldades que esse pessoal tem. E não vejo hoje mais isso. Presidente, vereador. Só uma parte. Se lembre de mim também, viu? Porque eu também levantei a bandeira para que acabasse isso e tivesse internamente, né, a equipe de mídia da Câmara. Né? Porque isso aí era um jogo baixo. Usar, como o vereador está falando, usar de uso público, né, para degradar a imagem do colega. Hoje aqui se fala, eu vejo muito mais aí se falando até mais de quem é da oposição que da situação, né, porque a quantidade de foto que eu vejo aí no site da Câmara aí dos requerimentos dos vereadores, eu acho que isso a gente vai amadurecendo e vai entendendo como é que a convivência que devemos ter. Mas eu só queria pedir a vocês, fazendo esse parênteses, para a gente aqui na Câmara, a gente ter muita cautela e ser muito prudente, certo? Porque, como falaram aí, a gente sabe que vai ter muitas críticas de ambos os lados, né? E quando a gente usa as redes sociais, parece que nós temos a razão, né? Nosso ponto de vista é aquele que é correto. A gente não dá muita oportunidade para o outro fazer a defesa. Mas aqui a gente tem que se manter de forma cortês, respeitar o outro colega. E acredito que nenhum daqui vai ser candidato a prefeito, vai ser candidato a vereador, né? Lógico que nós temos que defender o nosso ponto de vista, mas que a gente se respeite e que esse debate político a gente não consiga trazer muito para cá de uma forma agressiva, né? Lógico que tem que trazer, mas sim de uma forma da gente respeitar as posições de cada um aqui, porque melhora mais. Eu tenho visto tantas matérias ruins de câmaras municipais espalhadas por aí, de vereador que brigam, né? De presidente que impede do outro falar. Eu tenho visto coisas absurdas por aí, certo? De ter que chamar a polícia para tirar vereador. Eu acho que a gente tem que amadurecer muito, né? Essa questão desse espaço público, uma forma da gente promover a democracia plena em nosso município. Eu respeito muito os outros e quero que os vereadores nos respeitem, para que a gente possa conduzir aqui de forma cortês aqui a nossa discussão na Câmara
municipal de vereadores. E no final é o povo que vai decidir quem é que vai ser eleito, certo? Nós mesmos vamos submeter a decisão do povo. Não é fácil uma eleição para vereador em Luiz Corrêa, já foi mais fácil, certo? Talvez a maioria daqui retorne, né, também a essa casa. Nós temos sempre os vereadores que a população deseja, né, permanecer, porque a votação é secreta. Dizer que nós melhoramos foi muito aqui, certo? Aqui nessa parte de debate. A primeira vez que eu fui vereador aqui, era um clima tão pesado, principalmente para mim que era de oposição. Então a gente era duramente perseguido, tanto pelo poder público, também como pelos próprios vereadores aqui, que usavam até a própria instituição, Câmara, para perseguir a gente. Isso não tem mais, e espero nunca mais retornar. Assim também como nós tivemos exemplo de vereadores péssimos que sentou aqui nessas cadeiras, vereador que chegava aqui bêbados, certo? Bêbado mesmo, certo? Mas é o povo que vota no... Então as pessoas têm uma mania feia de criticar o político. Político é ladrão, político é corrupto. De onde foi que saiu esse político? Presidente. Não foi lá da sociedade? Ei, presidente. Diga, vereador. O presidente não pode barrar o vereador bêbado para não entrar, não? Não, não quero mais falar dessa história, não, que a triste realidade ficou no passado, vereador novo. Certo? Então, gente, vamos para frente aí, vamos fazer nosso trabalho, mostrar para o povo o que a gente faz, a oposição mostra o que não faz, e vamos ver se a gente convence o povo de nós estarmos votando aqui. Queria só pedir aos colegas vereadores que nós devemos ter ainda uma assembleia, uma sessão extra, vereador Daniel, em relação ao parecer do projeto, né, ampliando aqui as vagas de vereadores. Senhores vereadores, muito obrigado. Presidente, pela ordem. Eu queria só pedir sua autorização, minha fala já passou, mas para registrar a presença aqui no plenário do ex-prefeito Tonzinho, que também já contribuiu com essa casa como vereador e contribuiu com o mandato de prefeito aqui com o município de Luiz Corrêa. Eu gostaria de deixar registrado a presença dele no plenário no dia de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Certo. Tonzinho foi vereador na época que eu fui também aqui, né, velho? Aquela época lá era um debate intenso, né, vereador? Hoje os vereadores amadureceram mais, até os políticos também hoje. Isso é bom. Então, gente, vamos aqui para a nossa ordem do dia. Nós temos aqui esses projetos de decreto legislativo que foi encaminhado para cá, de autoria alguns do vereador Raul Rodrigues. Todos, né? Então vamos lá, o projeto de decreto legislativo número 8/2023, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Aqui na conclusão do parecer é pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 8, que concede o título de cidadão luiscorrense ao Márcio de Azevedo Alves. Márcio Azevedo é muito conhecido. Os colegas vereadores que aprovam o parecer permaneçam sentados, aprovado por unanimidade. Colocando agora o projeto de decreto legislativo número 2023, que dispõe sobre o título de cidadão luiscorrense ao senhor Márcio de Azevedo Alves. Colocando o projeto de decreto legislativo em votação, vereador Paulo. Vereador Paulo. Diga. Você está votando aqui pelo projeto de decreto legislativo número 8/2023, que concede o título de cidadão luiscorrense ao senhor Márcio Azevedo. Sim. O vereador Paulo estava ali, cuidando, somando as contas dele, ver se tem como pagar. Vereador Novo, vereador Daniel, vereadora Silvinha, vereador Ito Veras. Sim, presidente. Vereador Artrânio. Sim, presidente. Vereador Lucas Mirialdo.
Aprovado por unanimidade, colegas vereadores. Projeto de decreto legislativo número 9/2023. O parecer também é pela aprovação. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Vou ler aqui só o último parágrafo. Diante do exposto, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final recomenda a aprovação do projeto de decreto legislativo número 9/2023. Os colegas vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Vamos colocar o projeto de decreto legislativo em votação. Vereador Paulo. Sim. Vereador Novo. Sim. Vereador Daniel. Vereadora Silvinha. Vereador Hilton Veras. Sim, presidente. Sim, presidente. Vereador Artrani. Vereador Lucas Mirialdo. Aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 10, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão do Escorreense e da outras providências. Aqui é o Padre Henrique, né? Padre Henrique. Também do vereador Raul Rodrigues. Nós temos aqui o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, pela aprovação. Os vereadores que aprovam o parecer permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Colocando agora o projeto de decreto legislativo número 10/2023 em votação. Esse projeto número 10, desculpa, que é o título de cidadão do Escorrência, é o senhor João Carlos de Freitas Borges. Professor muito conhecido aqui na região. Então, colocando o parecer em votação, os vereadores aprovam por unanimidade, certo? Projeto de decreto legislativo número 10, vereador Paulo. Sim, presidente. Vereador Novo. Sim, presidente. Vereador Daniel. Vereadora Silvinha. Vereador Hilton Veras. Vereador Artrânio. Vereador Lucas Mirialdo. Tem mais alguma coisa aí, secretário? Tem não, né? Então, nada mais a tratar. Dou por encerrada a presente sessão. Tenham todos um bom final de semana.